A gente tem a honra de ter o Baidec aqui com a gente hoje. Óbvio que pelo grande personagem que ele é no futebol gaúcho, brasileiro, mundial, mas mais do que isso hoje, para trazer os bastidores da vinda de Luiz Castro ao Grêmio. Baidec diretamente envolvido nessa vinda, amigo pessoal do Luiz Castro, passou o dia com o Luiz Castro. O que o Luiz Castro fez hoje? Conta pra gente. Chegou cansado de noite, madrugada, dormiu, almoçou, o quê? Foi na churrascaria? Me conta. Não, é admiração grande sempre tive por ele, uma amizade mais de 25 anos, ele me falou 30 anos, desde quando ele estava no Futebol Clube do Porto, quando eu conduzi o José Mourinho para treinar o Porto, ele trabalhava na base e depois ficou supervisionando toda a base do Futebol Clube do Porto. Depois teve uma sequência no Penafiel, Chaves, Guimarães, Shakhtar, enfim, vários clubes, um crescimento e conhecimento cada vez melhor. É um treinador, falaste bem, em todos os sentidos, né? Nível intelectual altíssimo, líder, sabe falar, transmitir ao jogador, não importa se o jogador é jovem ou ganha 1 milhão, 2 milhões, ele sempre vai falar cara a cara que, olha, ou tu rende para a equipe, ou tu vai ficar aguardando, né? Vai ter que trabalhar muito mais. Tem uma comissão técnica já há muito tempo, quem acompanhou ele nessa viagem longa, quase 15 a 17 horas entre conexão, o Victor Severino, que é o mais antigo, né? Ele tem, num todo... Auxiliar técnico. Auxiliar técnico, é o principal, né? Todos são importantes, né? Mas ele que é o mais antigo. Ele é o número 2 da comissão. É o número 2 da comissão. E depois tem uma comissão técnica de confiança, que é importante, entendeu? Chega num trabalho, num grande clube. Foi no passar... Olha, foi um mês e pouco eu trabalhando, depois, claro, mas ele sempre teve a ética, por isso eu admiro o caráter dele. Olha, enquanto não tiver solucionado a direção nova com o Mano Menezes, eu não quero falar em valores, não quero falar. Mas eu sempre já há bastante tempo falava, um dia tu vai treinar o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vários treinadores, com todo respeito, queriam essa oportunidade, já há outros anos também, queriam trabalhar no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu tenho uma relação enorme com vários treinadores no mundo do futebol e principalmente essa geração pós-Mourinho, que são uma geração de altíssimo nível, atualizada, e tanto que muitos fazem sucesso não só no Brasil, como em outros países. E ele vem com uma vontade enorme, ele me falou sempre, Baidec, pela nossa relação de amizade, eu estou inclinado e gostaria que esse projeto que nós estamos conversando dê tudo certo. Ao assumir a nova administração, fizemos videochamadas com o presidente, com o Antônio Dutra Júnior. O Pelaib chegou um pouquinho depois, porque o Pelaib estava ainda comprometido com o Cruzeiro. E assim começamos a dar um andamento mais rápido, tiveram a definição e a conversa com o Mano Menezes. E a partir daí, sim, aí nós damos total dimensão da grandeza dessa comissão técnica e também essa nova administração, além do presidente Eudorico, o Alex Leitão, uma pessoa que é o CEO, um novo CEO, Paulo Pelaip, que é acostumado, já trabalhou com o Jorge Jesus e também trabalhou com o Leonardo Jardim. São 2 treinadores também que eu conheço muito bem. Já está acostumado com trabalhar com comissões técnicas portuguesa, né, da Europa. E foi um sucesso, o andamento, a confiança. Ele diz, Baidec, eu disse não para quem tinha que falar não. Eu falei sim para o Grêmio, então pode confiar que vai dar tudo certo. E assim foi, porque a parte jurídica sempre demora muito mais, normal, né, numa comissão técnica dessa importância, e foi o que aconteceu. Enfim, quando ambas as partes estão focadas num treinador, é mais fácil negociar, e foi o que aconteceu. Mas é que ele vem a Porto Alegre, ele estava em Dubai. Eu iniciei as conversas nas Maldívias. Ele estava em Dubai, foi passar uns dias, são 8 horas de diferença, muitas madrugadas aí, sim, conversando, aguardando a nova administração, mas eu sempre conversando com ele. Sim. Porque um treinador dessa qualidade, sempre há outros clubes, né? O treinador, quando está disponível, há sempre outros clubes.
Depois ele volta a Dubai, aí são 7 horas de diferença. Então, 1h30 da madrugada, ele estava acordando e eu sempre conversando com ele. E durante o dia, nós trocávamos sempre ideia, passando algumas informações importantes da qualidade do grupo, do que poderia ele vindo e confirmando depois. Os valores também, ele conseguiu ter a sensibilidade de entender também esse projeto novo do Grêmio, da nova administração, e fez com que facilitou na reta final, porque toda a conjuntura da direção minha, e pela relação grande de amizade e confiança, conseguimos ter êxito e sucesso nessa vinda da comissão técnica. Ele foi jogador, Waideck? Ele foi jogador, foi lateral direito, Lateral direito. jogou em alguns clubes menores, depois passou para zagueiro, mas eu falei com essa tua altura, zagueiro, zagueiro, mas ele jogou já na reta final do campeonato, alguns clubes em Portugal. Depois passou na administração do Porto, muitos anos, que é uma escola fortíssima. De 2008 a 2014 ele sai do Penafiel para ir para a base do Porto e ele comanda todo um processo de reestruturação da base do Porto, o Baidé conhece bem. Ele troca o CT da base de lugar, os meninos estavam no CT, ele constrói um CT melhor. O Porto já tinha o CT, ele melhora a estrutura e o Porto, das 25 maiores vendas da história do Porto, 4 são de jogadores que passaram pela formação Tem uma história. Um jogador que eu levei para o Penafiel. Ele era o treinador, o Antônio Oliveira, que foi um dos craques, um dos jogadores das gerações antigas do Futebol Clube do Porto. Aí ele me pede um jogador que era o Sidney, do São Paulo. Sidney Lobo? Não, é o Sidney, não é o Sidney Lobo. O Sidney que jogava no setor do meio campo. Um volante. Que é o treinador, treinou em algumas equipes. É o outro Sidney, e ele estava casado com a Cristiane Oliveira. E eu disse, olha, Antônio Oliveira, você, para mexer com toda a torcida do Penafiel, tu tens que levar a Cristiane junto. E tem que ser executivo, não vai querer mandar uma passagem normal. Uma grande mulher como a Cristiane. Até hoje tem essa. Aí chegando lá, foi bacana, porque nós fomos para o restaurante, estava passando uma novela no qual a Cristiane estava participando, né? Então foi super legal, mexeu bastante com a população de Penafiel. Foi apresentado no jogo e o Luiz Castro que era o treinador. Então, depois ele vem para o Porto e assim continuamos essa amizade sempre. Enfim, a amizade com os treinadores, independente se eu sou empresário deles ou não, mas há uma relação bacana de respeito, de credibilidade, e fez com que isso aconteceu, essa vinda. Eu vejo uma importância grande em toda a administração, mas também uma relação muito próxima e confiável com ele. E essa vinda dele para... Ele chegou na madrugada de sábado para domingo e está indo embora na segunda para passar o Natal com a família Perfeitamente. em Portugal. A gente tem, Léo, até importante para quem está com a gente no YouTube de ZH, estão vendo. Assim, a gente teve um grupo de quase 100 torcedores que foram ao aeroporto na madrugada, 1h30 da madrugada. O Baidec estava lá, né? Então acho que te interrompi, mas é só para reforçar e pedir para o pessoal para estar com a gente no YouTube também para nos verem imagens. E eu acredito que a tua pergunta tem a ver com essa logística, né? Porque é super rápido a passagem. Ele veio para passar o domingo e a segunda aqui, mas, reuniões. Mas Léo, desculpa interrompê-lo, mas foi importantíssimo. E ele colocou, Baidec, eu gostaria de conhecer de perto os campos, a estrutura, porque quando eu chego dia 2, eu já chego para trabalhar. Sim. E isso demonstra todo o caráter, a capacidade e a vontade, porque ele poderia, vários treinadores poderiam dizer, não, vou dia 2, me apresento diretamente ao grupo e começo o trabalho. E fazer essa viagem longa, porque os voos estão completamente cheios, é uma época final do ano, que antecede o Natal. Ele se propôs, mesmo com escala, entendeu? Então ele acordou cedo, 5 da manhã ou 6 da manhã, pegou Lisboa, Porto, Lisboa, depois Lisboa, São Paulo, ficou mais 3 horas a conexão em São Paulo e hoje estava chegando com essa alegria toda, né, na madrugada. Não, alentou lá com a torcida cantava e ele fez o movimento com o braço e levantou a camisa do Grêmio, então chegou, cumprimentou os torcedores todos, né? O torcedor do Grêmio entendeu a importância de um técnico desse tamanho, com essa capacidade de trabalho. Vai dar certo? A gente não tem ideia. A tendência é que dê certo, pela capacidade dele, né? Vaguinha, mas o torcedor do Grêmio entendeu a importância de ter um técnico
que possa fazer com que jogadores que hoje estão no segundo plano sejam potencializados. Caso, por exemplo, do Monsalve. Monsalve esteve com um pé no Coritiba. O Grêmio emprestar o Monsalve para o Coritiba, o Monsalve jogar o Brasileirão de 26 e o estadual e a temporada no Coritiba. Um jogador de 21 anos, tu precisa de um técnico com capacidade para potencializar. O Baidec, na linguagem do futebol, né? Um cara com esse nome, treinador com esse nome, ele não vai para qualquer lugar, né? E ele também não vai para se queimar. Ele é do tipo do treinador que eu vou, mas eu quero 2 jogadores lá para a gente começar esse trabalho. Ele indica jogadores. Qual é o perfil que ele tem? Bom, a preocupação primeiro é conhecer o grupo. Houve relatórios já da comissão técnica, né, nos últimos jogos. A partir do momento que houve, já próximo do acerto, eu peguei, falei para ele do Felipão, e ele disse, Baidec, Felipão, ele sempre teve uma grande amizade, mas eu fiz a videochamada para ele também sentir, né, a minha experiência, nós estamos aprendendo sempre, o cada passo para que ele se sentisse confortável até a decisão final, né, dos detalhes. Então fizemos videochamada com o Paulo Pelaipe e com o Antônio Dutra, já tínhamos feito com o presidente, o Paulo Pelaipe não estava aqui, depois o passo seguinte com o Felipão, tive uma conversa com o Felipão, e eu que conduzi ele para treinar a seleção portuguesa, então eu sabia que tinha uma relação muito, muito agradável. E ali senti uma energia, uma sintonia de ambos, né? E eu digo, ele gostou muito, uma comissão técnica, e ele principalmente, hoje ele confirmou, ele gostou muito de trabalhar no Brasil. Ele teve uma experiência no Botafogo, mas ele gostou muito. Ele acompanha muito o futebol brasileiro, a comissão técnica também, ele tem um auxiliar brasileiro, né, que trabalhou na comissão técnica do Jorge Jesus e trabalha com ele hoje. Enfim, essa vontade, essa ambição de voltar ao futebol brasileiro e já tem em mente a grandeza do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E principalmente o que ele sentiu também a coragem dessa nova administração. Que o próprio Alex Leitão, o próprio presidente e o Antônio Dutra, depois o Paulo Pelaipe, ele é um treinador com essa experiência, capacidade, ele viu ali uma energia muito positiva e ambição em tornar o Grêmio, claro, inicialmente não vão mexer muito, claro, tem um grupo forte, fazer uma análise, mas essa ambição fez com que ele realmente disse, Baidec, é o Grêmio que eu quero mesmo, eu vou dizer não para os outros e para o Grêmio eu vou dizer sim, e foi o que aconteceu. E ele está muito feliz. Tu pode dizer algum outro clube que tinha interesse nele? Eu não posso falar, porque fica até... Mas ele teve 2, 3 clubes aí. Brasil. 2 do Brasil e um de fora, entendeu? Que estavam tentando de uma forma ou de outra. Enquanto não assinar, tu não pode escutar uma proposta. E aí, com a demora um pouco da documentação, normal, né? Demora 2, 3 dias. Qualquer um de nós fica... pela minha experiência, por conhecê-lo, por acreditar muito na palavra dele, isso é fundamental, foi fundamental. Tranquilizei o presidente, tranquilizei toda a administração, olha, ele falou que está fechado, e depois vem a confirmar tudo, mesmo sem antes de assinar, porque a parte jurídica demora sempre. E são detalhes, não é uma pessoa só, são 7 componentes da comissão técnica. Mas essa tranquilidade que eu passei, e segurança para o presidente, para toda a administração, e eles confiando não só na comissão técnica, confiando em mim, na minha palavra também, porque eu já conhecia esse grande caráter que ele tem. Isso fez com que tivemos sucesso e ele está alegre, feliz aí, e amanhã está pronto para ser apresentado a toda a comunicação. 13h, né, a apresentação dele. 13h. Claro que a gente vai ouvir mais, mas tu hoje é o cara, o agente do negócio, o intermediário, mas tu é da bola. Tu jogou bola. Perfeito. Jogou um pouquinho, né? Ganhou um título, 83, né? Título pequeno. Um título pequeno. Carregou o Renato nas costas, Paulo Roberto, aquela turma toda. Até falei, olha aí, ó. Hoje nós estávamos lá, porque a primeira foto no CT é minha. Aí eu digo, olha, mister, eles foram inteligentes. Primeiro colocaram o Baidec, depois os outros. E aí o Renato, passei na frente da foto. O Renato, olha, eu segurei muito essa fera aí. Entendeu? Mas pelo perfil que o grupo do Grêmio tem, e o Grêmio, para se salvar,
fez investimentos pesados, mas em jogadores já acima dos 30 anos, muitos deles, e pela característica de jogo que tu conhece dele desde o tempo do Penafiel, Porto B, onde ele ganhou o título, e por aí vai, Shakhtar. Casa ou vai precisar dar uma mexida? Como é que tu imagina que ele possa fazer? Eu vejo que, primeiro, desde da análise de grupo, ele, juntamente com todo o departamento de futebol, mais o Filipão, eles já estão trocando ideias, né? Isso faz com que ele vai fazer alguns pedidos dentro das possibilidades, porque os campeonatos estão aí, a pré-temporada é curta, as informações estão passando de cada atleta, os atletas que vão sair, e a possibilidade de alguns, né, para reforçar, que é normal, né, no início de um trabalho de uma comissão técnica. Eu diria que ele vem com a vontade, mesmo sabendo que tem um grupo grande, mas vai tentar fazer o melhor dentro do que tem no Grêmio, aproveitando também os jovens, no caso de Luiz Eduardo, enfim, alguns jogadores que já estiveram na seleção. Thiago, isso. Ele vai tentar trabalhar e eu acho que depois, com o conhecimento desse grupo no início de janeiro ou nesses próximos dias aí, a administração, o departamento de futebol vai tentar encontrar uma solução ou outra, caso realmente que eles tenham conversado para reforços necessários para iniciar a temporada 2026 com o Grêmio. Pois é, Baidec, o trabalho do Luiz Castro, sempre que a gente fala do Luiz Castro, a gente lembra do Botafogo, líder do Brasileirão. Sim. Só que ele chega aqui em março de 22. Ele pega um Botafogo voltando da Série B, início do Textor, sem grandes investimentos, um primeiro Brasileirão que o Botafogo tinha que fazer para não correr risco, e não correu. Foi 11º colocado, mas ficou com uma boa margem de pontos longe do 17º, mas foi 11º colocado, né? Não fez um campeonato de brigar lá em cima. Perfeito. E naquele momento, o Textor e o Projeto Botafogo, eles deram tempo para ele, e para o ano seguinte ele brigou por liderança. O elenco do Grêmio acabou de ser 9º colocado no Brasileirão, que foi até menos pontos do que aquele Botafogo 11º lá do Textor foi lá atrás, né? Nessas conversas, assim, de elenco, de planejamento, de poder de investimento, que nível de exigência que vai ter esse Grêmio? Porque a gente sabe, o Grêmio não vai brigar por título com Palmeiras e Flamengo. É muito difícil. Brasileirão de pontos corridos, conseguir brigar lá em cima pelo primeiro lugar com esses times assim. Como é que é esse início? Porque são 3 anos de gestão, né? E o Luiz Castro não vem para um trabalho de 1 ano só. Perfeito. Mas como é que vai ser? Tu imagina que vai ser exigência e paciência e esse trabalho junto para um início de trabalho que para chegar lá no topo ainda está longe? É importantíssimo, né? Importantíssimo um treinador chegar num grupo com vários jogadores, alguns jovens, mas ter a retaguarda também, né? Ter toda a administração dando o apoio necessário, porque ninguém sabe que você vai ganhar todos os jogos, sempre tem uma oscilação ou outra. É importantíssimo o departamento de futebol, o presidente, enfim, todos que compõem a administração do Grêmio dar esse apoio necessário. Isso para um treinador é importantíssimo, principalmente no início, e claro, pode acontecer de várias vitórias, mas também pode ter uma situação ou outra, porque o brasileiro começa dia 28, joga com o Fluminense. E hoje até comentamos, né? Incrível que pareça, o primeiro jogo do brasileiro é contra o Botafogo na Arena. Incrível, né? O ex-clube dele vem jogar o primeiro jogo do Brasileirão aqui. Mas eu acho que ele tem um foco importante de conhecimento, ele é muito exigente. Já desde a chegada, conversando, ele quer realmente uma equipe que possa buscar as melhores colocações. Nós sabemos, e temos que ser inteligentes, que neste momento tem clubes com maior potencial financeiro, e o Grêmio, com a sua grandeza, vai, e temos que dar parabéns até pelo CEO que o Grêmio tem, né? E o presidente, o Dorico, todos eles têm uma confiança muito grande no apoio do torcedor gremista e também buscar recursos para dar os reforços necessários dentro das possibilidades financeiras do Grêmio. Isso é importantíssimo para que ele possa seguir, fazer um bom trabalho e buscar alcançar os objetivos que no primeiro ano, porque tem 3, mas o projeto de qualquer treinador, eu vejo e converso sempre, o projeto de qualquer treinador são vitórias e a administração também, não? Qualquer treinador apresenta um projeto, são vitórias, são resultados.
E isso é fundamental, o apoio de toda a administração. O Léo trouxe o ponto dos jogadores mais cascudos do Grêmio, da opção do Grêmio recente por ter investido nesses caras, né? Ao mesmo tempo, vocês flertaram aqui, falaram rapidamente sobre a possibilidade dele olhar mais para os jogadores da base, e eu queria te ouvir, Baidec, sobre isso. Essa experiência toda que ele carrega de base é um anseio que vem muito do torcedor quando a gente olha para 2026. Todo ano tem isso, né? Dos guris. Aproveita mais os guris da base, aproveita mais, mas especialmente para esse 2026, esgoelado, assim, né? De orçamento e de tudo, e como é que a gente monta esse time, como é que a gente faz esse time parar de pé. O quanto esse conhecimento todo dele de base pode ser importante para realmente olhar para esses talentos e usá-los já no time, em que medida, enfim. A escolha do Luiz Castro é fundamental falar que a capacidade profissional, mas também olhar para a base, pela sua experiência em vários clubes. Ele me fala sempre, que ele não tem idades, desde que tenha qualidade, personalidade, para conseguir dar o resultado quando entrar e corresponder na equipe, né? E ter um pouco de paciência, né? Porque muitos da base vêm e quando veste a camisa principal tem uma oscilação, né? Mas aqui há pouca paciência, Baidec. Mas eu ia fazer uma brincadeira quando tu disse assim, ele estava com uma saudade do futebol brasileiro, e eu disse, mas ele jogou futebol brasileiro, não jogou futebol gaúcho aqui, né? Ele não treinou, porque é um outro cenário. Outro cenário. Mas ele conhece. Ele fez um jogo só aqui, e ele me lembrou, ele veio jogar contra o Internacional. Porque na arena não era ele, né? Era o Bruno Lage. Estava perdendo 2-0 para o Internacional. Um jogador a menos e virou 3-2. Foi um jogo maluco. No final ainda houve uma confusão, né? Ele lembrou hoje. Foi um jogo maluco. A gente lembra tantos jogos, né? Mas o atacante aquele que era do São Paulo, que jogou no Chelsea, que foi expulso e foi julgado depois. Foi o jogo que ele teve em Porto Alegre, até fui visitar. Lucas Piazon era o atacante que brigou. Perfeitamente. Enfim. O que pouca gente lembra, Baidec, e é por isso que é preciso ter calma. E eu acho que o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul precisa de cabeças como o Castro e como o Paulo Pesolano. O futebol gaúcho precisa abrir a sua cabeça. E eu acho que o fato da dupla estar... Eu questionei o Marcos Bertoncello sobre isso, eu pesquisei também, e eu acredito que seja a primeira vez que Grêmio e Inter estejam com técnicos estrangeiros de forma simultânea. Simultaneamente, Então, assim, é um sinal de que a dupla está entendendo o que está acontecendo. Só que não adianta trazer o técnico estrangeiro e seguir com os métodos antigos e com a cabeça antiga. Vamos deixar esses caras falarem, vamos ouvir os caras, vamos entender o que eles querem, vamos entender os processos que eles estão trazendo. Pode ser que sejam bons, pode ser que sejam ruins, mas vamos dar tempo para eles. Pouca gente lembra, mas em 2023, o Luiz Castro não jogou a semifinal do Carioca. E ele precisou jogar a Copa Rio, que era a nossa Copa Federação, para classificar para uma vaga na Copa do Brasil. Eles ganharam do Audax na final. Nem tudo são flores, nem tudo vai ser flores, mas é preciso dar tempo para que eles plantem e depois possam colher. Não existe trabalho de 90 dias. E pode ser que esse ano tem uma distinção, esse ano que está começando, porque o gauchão ele é simultâneo ao Brasileirão. É uma dinâmica completamente diferente. Tu não vai ter tempo de condicionar jogador, de adaptar jogador, porque o gauchão vai ser simultâneo. O gauchão servia para isso. Tu tinha 3, 4 meses ali, 3 meses, para o jogador se adaptar, se condicionar. Vamos lá, contratou um jogador, está fora de forma. Até abril, quando começa o Brasileirão, ele entra em forma. Agora não tem isso. Então, assim, vamos dar tempo. E, assim, perder o gauchão não é o fim do mundo. Não acaba o mundo na segunda-feira depois do gauchão. E o fato de termos 2 técnicos estrangeiros aqui, eu acho que balança bem, equilibra bem essa balança. Só que a gente precisa dar tempo aos caras. Eles vão errar e vão acertar. Até porque se eles fossem perfeitos, vai que eles estavam no Manchester City. Lá está o Guardiola, por exemplo, que é o melhor deles. E passou um momento difícil também. Todos passam. Todos passam. Eu acho que é importante falar também, porque o gauchão e o brasileiro vai dar oportunidades para vários jogadores de mostrar sua capacidade, porque vão ter oportunidades. São 2 competições. E será importante, e eu vestindo a camisa do Grêmio, tendo uma oportunidade, ter que aproveitar ao máximo para que deixe na cabeça do treinador, olha, esse é um jogador que posso contar e na próxima partida ou do Brasileiro ou do Gauchão ele pode se manter e buscar a titularidade. Isso eu vejo muito importante para todo o grupo, que eles têm
uma comissão técnica de altíssimo gabarito, mas também eles têm que saber que o trabalho diário para buscar a oportunidade e aproveitá-la. Alice, o Grêmio tá fazendo o Grêmio criou um cargo, o Edson Berwanger, que nosso amigo, seguido participa dos programas, participava agora como dirigente não mais esporádico, nos programas da Gaúcha e tal. E o Edson, ele criou um cargo de transição, um modelo de transição da base para o profissional. E o Luiz Castro está chegando e são 6 integrantes na comissão, né? Perfeitamente. Um dos 6 vai ficar lotado em Eldorado. Nesse espaço em Para Eldorado. fazer essa ponte de Perfeito. Eldorado pro CT Luiz Carvalho.